Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, pessoal. Bom, finalmente eu estou aqui, extremamente feliz de estar com meus sócios para um café da tarde. Só não tem café, né? Porque aqui dentro nós temos água só. Para o nosso bate-papo, que a gente vem planejando há bastante tempo, para ver como que a gente poderia arrumar um tempo para discutir as últimas tendências, o que a gente tem visto. E agora a gente está aproveitando a vinda do nosso sócio Giovanni Falsetta, que tem dividido o seu tempo entre Europa e Brasil, para juntar também a nós a Carla Maégia, minha sócia, a Renata Musi, que imagino que todos vocês já tenham tido contato, ou então já tenham conhecido, trabalhado junto. Então, eu acho que é um momento bastante feliz estar todos nós aqui juntos para esse bate-papo. Vamos começar falando um pouco. A ideia surgiu justamente quando nós percebemos o quanto de experiência que a gente consegue juntar ao longo desses anos todos, ter um momento de descontração também, de falar sem realmente amarras, né, em nenhum dos casos que a gente toca aqui, mas poder dividir com nossos ouvintes e nossos clientes um pouco da nossa experiência, o que a gente tem visto que acontece mais, e por que que isso acontece, né? Então, acho que com isso em mente, a gente vai trazer alguns assuntos que a gente combinou aqui, deveria ser roteiro da nossa conversa. Vamos começar falando, então, do decreto presidencial do Trump no início do ano, né. Começa o ano, vem um decreto praticamente diz o seguinte: nós vamos dar um tempo agora nas novas investigações do FCPA, que foi um assunto por tanto tempo, um dos principais drive aí das práticas de compliance e investigação dos grandes escritórios, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, ou aqueles que, por conta do Lava Jato, muitos escritórios internacionais estiveram aqui fazendo também uma grande prática. E, então, a gente é surpreendido com um decreto presidencial justamente falando: olha, a gente vai ter aí uma pausa. Então, eu vou dar uma rodada aqui, peço para cada um também dar as suas palavras e falar desse momento, né, como que foi esse momento inicial quando isso surgiu. Vamos lá, Gil, você acho que você pode já dar Vou seu primeiro, input. então. É o primeiro. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vem discutindo bastante tempo, como a gente falou, e acho que, como a gente não combinou, é ótimo, a gente pode falar aqui, a gente vai fazer isso mais vezes, e a gente faz isso com uma regularidade, e tal, então vai ser super legal. Tim, é uma coisa meio agridoce, né? A gente esperava alguma coisa, né? Mas acho que a gente não está esperando uma mudança tão forte. Depois eu vou tocar a bola para cá, mas a gente tinha alguns casos em curso, um caso grande liderado pela cá, e de repente você recebe uma supina em outubro, falando, precisa de tal documento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e de repente, pumba. Em fevereiro você recebe um negócio falando, gente, tá aqui um declination, você não precisa fazer mais nada. Cara, você imagina isso, se pra gente é contraditório, imagina para as empresas. Então, o que fica na cabeça, Shin, é uma medida drástica, como muitas outras que foram tomadas no governo, uma medida drástica que muda o panorama. Então agora a gente vê eles focados muito mais em algumas questões que eles chamam de segurança nacional, de cartel e tudo mais, mas a gente vê um olhar diferente. E aí, passando a bola para cá, tá aqui do meu lado esquerdo do ringue, mas pegando um ponto específico, e a última mensagem que eu deixo é: os governos passam, as leis continuam em aplicação. Não é porque não há processo agora que ele não possa acontecer mais para frente, como a gente. Tivemos mudanças? Tivemos. Mas eu acho que, em termos de Brasil, não muda muito porque a gente construiu um legado importante de compliance. A gente vai falar mais disso daí. Cara. Eu concordo. Eu acho que a primeira reação foi surpresa. Você tem o país que foi o maior impulsionador de enforcement, de compliance, anticorrupção, desde o início, está pausando o enforcement. Foi um choque. Acho que teve algumas mudanças grandes em departamentos que ainda estão talvez com uma menor prioridade, né, com menos pessoas que são relevantes para esse ponto, mas a gente teve o caso
da Liberty, um caso de declination, mas foi um caso que já apareceu depois do unpause. E a gente ouve de mercado que tem outros casos, porque a gente falou muito, nossa, agora a prioridade é cartel, coisas que não eram dia a dia. E falando com alguns advogados americanos, eles comentam de casos que não cumprem os requisitos de prioridade, mas que estão sim em andamento. Acho que isso vai ser interessante. Mas eu também concordo com você que teve uma mudança muito grande ao passo que a gente ficou um primeiro semestre sem nenhuma notícia de casos nos Estados Unidos, a gente teve uma série de casos vindos da Europa. Né? Então também mostra como o mundo vai se equilibrando. Eu acho que até nesse ponto, eu acho que você pode falar um pouco desses casos que vieram da Europa, né? E a gente sem pontuar qual país. Mas eu acho que é interessante ver que, logicamente, como o Gil bem falou, o FCPA foi impulsionador, fato, aí, o combo de FCPA mais Lava Jato, as novas legislações anticorrupção que começaram a pipocar na América Latina, na Ásia e tal, fez com que nos últimos 10 anos nós tivéssemos uma variedade de casos. E com o que acontece, a gente vai voltar novamente nessa questão, até a gente ter um caso depois que eu quero que a Carla fale um pouco a reação do escritório americano quando a gente consultou sobre o caso em si, de que a gente vê que o mundo continua, né? Não depende somente do enforcement americano. Então, Renata. Não, Shin, realmente na nossa equipe a gente tem vários casos de acordo de leniência em andamento, né, casos antigos, casos novos entrando, né, então, apesar do mercado brasileiro estar com essa percepção de que os acordos de leniência estão parados, a gente vê um modo diferente no escritório, né, nos casos que a gente está atendendo. E outra tendência que a gente tem visto são os estados também, negociar de acordo com os estados, né, no Brasil, quando você pensa em acordo de leniência, vem automaticamente ali, né, aquela CGU, AGU na cabeça, mas a gente tem visto também estados, estamos trabalhando em casos em andamento agora com negociação de leniência em estados, então, de fato, não é parado, como existe a percepção do nosso lado, a gente vê que existe sim um movimento, a gente tem trabalhado bastante. Eu fico pensando, 27 estados, né, gente, mais 5.000 municípios, e a gente também tem visto o processo de responsabilização, né, de pessoa jurídica, que foram trazidos por empresas de capital misto, né? Então, isso também acho que é uma tendência que depois a gente pode discutir. Mas só para terminar esse capítulo Trump, o decreto presidencial, acho que o Giovanni mencionou com relação à segurança nacional e quanto que isso abarca, né? Você quer falar um pouco da experiência que a gente teve recentemente de um dos casos, qual foi a reação do escritório americano, que eu achei bem interessante. Olha, eu tenho algumas perguntas para você nesse caso, né? É verdade. A discussão do cliente era justamente qual a chance dos Estados Unidos entrar com alguma ação com relação a esse caso, com base em FCPA. E aí a gente, de novo, com a questão do cartel na cabeça, mas a primeira pergunta que veio foi, para além de tinha o US National involved, teve transação em dólar, teve tal. A pergunta foi, e era um caso de licitação, a primeira pergunta foi, tinha concorrente americano? Porque teve uma desvantagem competitiva para uma empresa americana? Porque isso é tipo number one da lista agora. Quer dizer, acho que isso tudo mostra o seguinte, acho que a prática, né, acho que está sendo legal esse bate-papo também para aqueles que não conhecem o que uma equipe de compliance e investigação faz, né? A gente tem 4 sócios, cada um com um background muito diferente, e acho que os que estão nos ouvindo conseguem ver a diversidade de assuntos que chegam aqui, e quando aconteceu o decreto, depois a gente ficou aguardando os 180 dias para ver o que daria, né? E os casos não param, porque os assuntos que ocorrem no Brasil, que têm efeito cross-border, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, né, e a gente conversa muito disso, é aí que nós percebemos o quanto é importante também a gente ter uma rede de network aqui, que eu acho que eu vou puxar aqui, você vê que esse bate-papo é ótimo, você vai puxando vários assuntos, e que a gente, como legado, né, desses últimos 10 anos, a gente vê o fortalecimento dessa prática e que
se hoje, de alguma forma, diminuiu, talvez, para alguns setores, né, esse investimento nas áreas de compliance, na área de investigação, a gente tem outras grandes corporações que continuam investindo muito, continuam olhando isso de perto, que uma hora esse assunto pode ser retomado e ter um impacto muito grande para as suas operações, né? E aí, o que eu queria trazer para vocês, quais são os assuntos, então, que a gente vê, que a gente fala, a vida não para, o assunto continua, né? O que tem vindo mais nas nossas mesas aqui, né, que a gente está discutindo? Vou ser subversivo na sua pergunta. Vou pegar um gancho da última e vou pegar Não, essa vamos lá, aqui não tem, isso que é bom, né? Não tem muita É isso. regra. Não sei se os ouvintes estão nos acompanhando, porque Eu a acho que gente está. tô tentando ser linear, é difícil na minha vida, gente. Mas acho que é uma coisa, último ponto para falar da questão dos Estados Unidos. Eu acho que a gente vai ver ainda um grande volume de investigação por conta de sanções. Uhum. A gente nunca teve, a gente discutiu isso, né? Muito pouco sanções atingindo o Brasil. Uhum. Eu acho que isso vai ser uma coisa diferente. A gente já tem sanções. Mas, por exemplo, a gente teve aquela investigação no final do ano passado, começo do ano, não era de sanções diretamente, mas Sim. era se a subsidiária brasileira tinha violado a determinação dos Estados Unidos da matriz de não fazer negócios com empresas russas. Tinha uma discussão sobre se uma empresa específica era ou não, tinha controle russo ou não. Então, assim, ainda que indiretamente, a gente já começa a se deparar com temas que não. Teve um caso enorme agora que tinha discussão de produto sendo direcionado por Argentina, investigação grande, produto direcionado por Argentina para um outro país, mas aí a discussão isso daqui não é norte-americano, isso daqui nasce, se eu olhar para isso daqui, não está exportando uma triangulação para sair da tarifa, então eu acho que isso vai pegar. Eu acho que a gente vê nossos clientes, a gente discutiu isso, a gente vai falar mais de gestão de crise, mas os comitês de crise também estão muito focados em tarifas, então eles estão olhando para isso como isso impacta o negócio e tudo mais, e vai ter um resultado direto em conduta de colaboradores. Então, eu acho que... Quantidade de consultas sobre Lei Magnitsky. que não existia. Impactos aqui no Brasil, especificamente. Exatamente. Então, Gil, a gente, semana retrasada, estava conversando com um compliance officer que trouxe exatamente essa questão das tarifas, né? Era um risco que não estava muito mapeado para os compliance officers, né? Quando ele pensava em riscos da empresa, ele estava mirado em outro lado. E agora, com tarifas, você pode ter funcionários de alguma forma ali manipulando, né? Para de repente não pagar uma questão menor, ou tudo foi. Então, são riscos diferentes que têm aparecido que talvez não estavam ainda no mapeamento, né, normal ali, comum dos compliance officers. Nossa, do nada eu lembrei do nosso curso da SC, Society of Corporate Compliance and Ethics, para aqueles que têm o certificado aí, que tem que fazer, ou tem que fazer uma prova nova, né, para certificação, ou tem que fazer atualização. E uma das regras principais de qualquer compliance officer é quando você tem uma alteração do ambiente regulatório e ambiente de negócio, você precisa se atualizar, né? E espero, para aqueles que estão nos ouvindo, que esse podcast possa ser também uma fonte de atualização, porque eu acho que está claro que hoje em dia tem tantos riscos novos que aparecem por mudança socioeconômico, político, mudança de estratégia de negócio, e a insurgência, ou então surgimento de novos players, né, e diferentes formas de fazer seus negócios. Enfim, eu acho que a gente tem muitos assuntos para a gente falar aqui que está muito claro como é importante, sendo compliance officer ou diretores jurídicos que estão nos ouvindo, que o assunto continua tá crescendo em termos de volume e diversidade, e nós, como profissionais que atuam nessa área, é preciso, sim, se atualizar e estar cada vez mais antenado, né? Acho que no fim do dia é isso. Mas vamos falar um pouco também do risco nacional, vai? Esses riscos todos que nós falamos agora são riscos que são decorrentes do fator externo. Nos nacionais, eu acho que um dos que ganham sempre é fraude à licitação, né? Fraude à licitação é campeão. Assim, comprador grande. Mas nem com recentes alterações de leis de licitação e tal, acho que conseguiu sanar algumas zonas cinzentas que existem, que a gente sabe, consegue compreender quão difícil é para as empresas acompanhar isso tudo e o risco permanece.
A minha pergunta é se vocês acham que isso vai mudar de alguma forma. Se tem algo que a gente percebe nos clientes que está mudando, ou então o risco permanece, é recorrente. Isso é com você. Eu acho que o risco sempre permanece. A gente sempre brinca aqui, né, entre nós. Você não precisa treinar a pessoa para não entregar a mala de dinheiro para o funcionário público. É bem straightforward, né? Assim, você precisa treinar para fins de comprovação, enfim. Mas é difícil você não focar treinamento em vendas para o governo quando você vende para o governo, porque são muitas cascas de banana. Uhum. Porque tem a questão de prospecção, você precisa vender, você precisa mostrar seu produto e os benefícios do seu produto ou serviço em relação a outros, o fato de você, de fato, ser sole source supplier, você precisa daquela venda específica, mas como que você faz isso sem influenciar a decisão de quem está comprando? Ou, um clássico, né, que todos nós vimos em vários casos, compradores do lado do setor público que não têm experiência, porque são obrigados a comprar tudo. Né? Tem clientes mais especializados que tem um comprador para tecnologia, tem um comprador para isso, mas tem compradores que têm que comprar tudo para o órgão. Como que você faz uma compra específica se você não sabe o que você vai comprar sem pedir ajuda para quem está no mercado? E acho que esse é muito difícil, porque a gente ouve muito das pessoas que, mas eu não dei nada, eu não ofereci nenhuma matéria, eu não prometi nada, só vim pedir ajuda. Você não acha que é mais como você se compra? Aquela questão que a gente discutiu muito quando falava de corrupção, você falava, não é só você saber, é você saber como reagir. Não. Quando tem pedido. Como reagir, até aquele caso do não vou falar com o meu superior, que foi entendido como promessa. Assim, eu acho que é muito mais relevante fazer treinamento de como vender para o governo, como executar o contrato, porque tem muitas chances de erro e é difícil reagir na hora, porque no final das contas você está vendendo. Você está ali na linha de frente, você não quer criar uma sensação ruim. Difícil falar um não. Eu acho que dá para os funcionários que estão na linha de frente as ferramentas para conseguir sair desse tipo de situação, mitiga muito o risco. Tanto que tem um monte de departamento de compliance se envolvendo diretamente em licitação. Recebe o edital, entende como está sendo a interação. Legal. Então, Cá, e é impressionante nos treinamentos como muitas pessoas, né, quando escutam, olha, isso não pode fazer, mas como assim, né? Porque tem aquela percepção, né, de que não, o errado é entregar o dinheiro, o errado é pagar, o errado é combinar com o concorrente. Mas ali, quando ele sente que ele está ajudando, né, é muito impressionante o número de pessoas que ainda não entendem que estão cometendo ali um ato lesivo, né? Tem um lance que me mata, isso daí a gente vê direto na próxima coisa. De falar o seguinte, não, mas no fim das contas o meu produto é melhor. Eu estou dando uma mão pro cara para te Eu estou ajudando, né? Esses daqui são ruins. Não, estou direcionando. Combinados. E aí, Shin, pegando um pouco o teu gancho, que a gente está falando de risco nacional, e olhando um pouco para dentro de casa, a gente discute muito isso. A gente fica aqui, como a Shin falou, dividido em regiões, e olhando um pouco as práticas que tem no mundo, a gente não tem ideia de como é forte, de como o nosso movimento e o legado de compliance que a gente teve fortaleceu as estruturas de controle das empresas. Tem muita melhoria a ser feito, mas se você faz uma comparação, como a gente estava falando, com a Europa Central, a Europa do Sul, a gente está anos-luz na frente. Uhum. Os processos que a gente faz aqui podem ser adotados tranquilamente lá. Uhum. E aí vem o ponto. Porque quando a gente olha a licitação, a gente tem um negócio muito mais complexo. Que se compra muito mais. Pensa, a grande discussão mundial que a gente tem é a Europa vai atuar como um bloco ou sozinho. Se eles atuarem sozinhos, a gente estava discutindo isso hoje de manhã. Milão é do tamanho da Bela Vista. Tem 1 milhão de pessoas. Não tem como. O que a gente compra aqui, em termos de volume, em termos de oportunidade, aí você tem um problema na mão, porque você tem oportunidade, você tem a racionalização, então é melhor isso aqui. Você tem a pressão, preciso vender. Não estou vendendo em outro lugar, preciso vender aqui. E o ponto que eu esqueci, você tem o quê? Um consorciado. Porque você treina todo mundo dentro de casa. Você faz tudo e você entra em consórcio. Você tem zero visibilidade do que está sendo feito do lado de lá. Eu acho que o fato também é que nem todas as regiões têm esse arcabouço regulatório tão complexo, né, como nós aqui, certo? Eu acho que a gente tem, de fato, ali, licitação muito mais regulado, digamos, que outros lugares e tal, mas o que eleva
acho que aí um pouco do papel dos compliance officers ou diretoria jurídica e tal, de rever essa questão mais de perto, que a gente sabe que é um risco real e que muitas empresas continuam, né, lidando com essa questão. O que faz com que eu leve o assunto para a par agora, processo de responsabilização. E a intenção aqui não é falar especificamente sobre o processo em si, porque a gente tem a forma como nós fizemos aqui dentro de casa é trabalhar de perto com o direito, com o time, o direito administrativo, porque a gente percebe quão é importante também ter toda a base administrativa para poder fazer os processos de defesa nos pares. Mas o que a gente percebe é justamente que muitos dos pares tem pouca defesa às vezes, né? As evidências são tão contundentes, tem pouca defesa e a gente vê um crescimento cada vez mais relevante na questão de negociação, né? Então, eu quero agora ouvir cada um de vocês, como que tem sido nossa experiência em termos de negociações com diferentes autoridades, e se a gente está incentivando as empresas a fazerem a negociação, e certamente eu acho que é um tópico que vai continuar crescendo muito, né? Os estados perceberam já que é uma forma, primeiro, de fazer valer a lei, né, que todo mundo, a maioria, na verdade, regulamentou a lei anticorrupção. O segundo, os negócios estão ficando cada vez mais complexos. E a gente também percebe que eles veem um valor, logicamente, continuamos com problemas de corrupção, continuamos com problemas de influência, conflito de interesse, etc., etc., mas que existe o regulamento, né, da lei anticorrupção, e que derivou aí a possibilidade de fazer termo de compromisso, fazer acordo de leniência. Então, a gente vê aí um crescente demanda de sentar com as autoridades quando o assunto realmente não tem, né? Então, eu queria que vocês dividissem agora a parte da negociação com as autoridades. Como que nós estamos com relação às autoridades? Inconsistentes. Ótimo, perfeito. Não entre nós. Não entre nós. Não, mas eu acho que existe uma diferença muito grande. Sim. Do lado da mesa. Tem uma negociação com a CGU, fizeram várias vezes. Tem uma série de regulamentos, guias, soft law. Assim, é mais fácil, acho que tem mais previsibilidade sobre. Talvez hoje quanto tempo vai levar, acho que é um pouco tempo, não quanto tempo vai levar. Como a negociação vai ser conduzida, quais são os pontos relevantes quando você vai tratar de disgorgement, por exemplo, metodologia de cálculo de lucro, que inclusive deve estar sendo anunciado hoje no evento de integridade empresarial pela CGU. Hoje, dia 10 de setembro. Não é hoje. Hoje e amanhã, 10 e 11. Hoje ou amanhã. Mas assim, tem mais previsibilidade. Tem previsibilidade no benefício, seja na leniência, seja no termo de compromisso, no tempo em como as coisas vão evoluir. Por outro lado, quando você vai, por exemplo, para o âmbito dos estados, e a gente tem aqui, a gente assinou o primeiro acordo em alguns estados, estão em negociação com outros que nunca tinham feito antes, eu acho que você encontra uma boa-fé muito grande, uma vontade muito grande de desenvolver, mas, ao mesmo tempo, as dificuldades de fazer as coisas pela primeira vez. Nos nossos casos, uma das coisas que a gente viu demora mais tempo. Demora mais tempo, você não consegue responder para o cliente como que vai ser especificamente, como eles lidaram com casos similares, porque não tem casos similares. Então, tudo é uma construção. Então, acho que apesar de haver uma diferença grande entre negociação, dependendo do órgão com o qual você está negociando, o mais interessante tem sido ver a boa vontade dos órgãos em negociar. E acho que a gente em construir, né? Em construir algo novo. Cássia, me corrige aqui. Dos últimos, e aí eu vou passar a bola para a Rê, que também agora a gente vai fazer de um outro, que vai ser um outro primeira vez. Mas no último ano a gente fez pelo menos 2 um já encerrado e 2 que ainda vão encerrar, que são 3 primeiras vezes. São 3 primeiras vezes. 3 unidades da federação diferentes. Com todos os percalços das primeiras vezes. Com os decretos estaduais diferentes.
Então, com critérios diferentes que não necessariamente são os mesmos utilizados pela CGU. Esses nossos aí, pelo menos, teve uma delegação da análise de compliance do programa de integridade diretamente para a CGU, que fica mais fácil. Alguns já têm acordo de cooperação técnica com a CGU, então a gente vê esse posicionamento da CGU como um órgão de conhecimento e de passar as melhores práticas. Isso tem sido interessante também. E aí é parecida essa questão do par com acordo. Porque você também tem muitos lugares que você vai ver o primeiro. E aí aparece, tem um programa de compliance, e você responde, tenho, 4%. Aí você fala, peraí. Aí no outro você entrega tudo e ele fala 1,5%. Você fala, segura. Em termos da inconsistência, acho que esse é o ponto maior. A questão da negociação, você vai ver um pouco mais de consistência. Porque eles partem de alguns princípios base. E aí você consegue ver um pouco mais, e aí vai ser um pouco de quanto de cooperação você consegue, o quanto que você consegue dar de materialidade Mas nova. também acho que pegando esse gancho, eu queria que a Renata falasse um pouco sobre o trabalho recente que nós fizemos sobre essa questão do programa de compliance e também os momentos de aquisição, é que eu acho que a gente tem uma vantagem em comparação com outras autoridades que a gente conhece. Aí eu vou retirar o Departamento de Justiça Americana, que, bem ou mal, acho que eles fizeram um belo trabalho nos últimos 10 anos com as orientações Sem e dúvida. com guias, mas a CGU também não fica para trás, porque eu acho que eles conseguiram ouvir muito da sociedade, ouvir dos profissionais que atuam das empresas, para ver como que eles conseguem evoluir. Eu acho que esse é um tema constante para eles. Obviamente, do nosso lado, a gente também acaba sentindo muito disso nas nossas interações com diferentes autoridades, especialmente porque, por conta da experiência que a gente já está tendo com o CGU, a gente consegue também compartilhar nossas experiências com as autoridades estaduais, municipais, que, ainda que seja pela primeira, ou por ser primeira vez, eles são muito abertos para ouvir, né? Mas a gente vê essa inconsistência, né, na valoração do programa de compliance, que pesa demais, né, dentro dos cálculos de multa. Né? Entrando só um pouco antes, na parte de M&As mesmo e auditorias de compliance. A Carla é coordenadora do Comitê de Compliance do IBRAC, eu sou membro do comitê, e esse comitê nosso tem uma parceria muito forte com a CGU, então a CGU, quando quer saber o que o mercado está achando, as pessoas que efetivamente trabalham, né, com compliance, com investigação, o que eles pensam, o que eles estão achando que dá certo, o que não dá errado. Então, o ano passado, eles pediram para o comitê fazer uma pesquisa sobre M&As, né? Então, assim, como que a lei anticorrupção brasileira, ela impacta os M&As? Eu fiquei à frente do GT dessa pesquisa, então a gente fez uma pesquisa bastante abrangente com escritórios nacionais, escritórios estrangeiros, então a gente queria ouvir tanto dos profissionais de compliance, que são aqueles que estão à frente fazendo as auditorias de compliance, como também do profissional de M&A, que é o cara que está negociando a cláusula de indenização e pode ou não encontrar um assunto, né, um risco de compliance que possa ser um deal breaker. Então, entrevistamos muitos escritórios, apresentamos no ano passado, no evento do IBRAC, né, o resultado para o secretário da CGU, e agora, nessa portaria que está para ser, né, talvez saia entre hoje e amanhã, mas ele incorporou muitas coisas da pesquisa, né, e aí ele traz, por exemplo, essa questão do adquirente, né, que comprou uma empresa e a empresa adquirida foi a responsável por uma violação da lei anticorrupção. Então, ele deu essa, vamos dizer, está trazendo esse benefício do adquirente. A nossa lei fala que o desconto da multa pode ser até 2/3, né? Se o adquirente descobre antes ou pós M&A, né, alguma questão de compliance, violação de lá, que ele vai à CGU em 12 meses, ele vai conseguir automaticamente, tem alguns outros critérios, mas acho que esse é o principal, o benefício da multa do máximo do desconto que consegue. E outro pedido que a CGU fez para esse comitê, a gente está já organizando dentro do GT, ele gostaria que a gente apresentasse para ele uma cartilha de melhores práticas em auditorias de M&A. Então, isso vai ser muito importante, porque às vezes tem ainda investidores que chegam e falam, faz um background check só, faz um media search. A gente sabe que a gente não vai achar nada, né? Então, a partir do momento que a própria CGU tem ali um guia que ela fala, eu entendo que isso aqui é o mínimo que você, como adquirente, precisa fazer na sua aquisição, isso já vai também dar um impulso aí para essas pessoas. Esse é ótimo, né? Esse acordo de cooperação técnica que o IBRAC tem com a CGU realmente tem trazido assuntos muito interessantes. Esse trabalho foi bem bacana mesmo. Muito bom. Deixa eu subverter de novo a ordem. A gente ficou com uma pergunta lá atrás. Estou aqui.
eu levantei aqui antes da gente sentar junto. Casos e importância. Então, se você for olhar os casos que a gente tem hoje correndo, fraude de licitação, fraude contábil, assédio, fraudes em geral ali rolando. Se você fosse compliance officer, estivesse na cadeira do pessoal que está lá, o que você ia fazer? Se tivesse que colocar 5 dinheiros aqui, onde você coloca? Nossa, gente, que coisa, não? Estava fora do script. Estava fora do script. Não, mas eu acho que é um assunto que eu fico sempre pensando, se eu fosse compliance officer com o meu budget diminuindo cada vez mais, o que eu faria, né? Eu, como compliance officer, acho que eu ouviria esse podcast, obviamente. Esse é o primeiro ponto. Não é? Tenho dúvida. Subscribe, dá um like. Dá um like. Essa é muito boa, não. Não, eu acho que eu fico pensando cada vez mais quanto importante nem falo treinamento, eu acho que essa questão de engajar as pessoas, fazendo entender por que eles precisam estar atentos, tão mais importante quanto simplesmente treinamento. Treinamento, muitas vezes, as pessoas só estão ouvindo, é check in the box. Né? Mas no momento que você engaja as pessoas, faz com que as pessoas percebam a importância daquilo, eu acho que talvez a absorção a pessoa faz parte do que você Meio quer. uma alfabetização. Uma ownership. Ownership, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante para... Você chegou na questão do mapeamento de risco, porque aí é para a questão de prioridade, né? Para onde você quer dar. Mas eu acho extremamente importante, no momento que você sabe os seus principais riscos, você poder trazer mais pessoas, especialmente aqueles que estão, né, na ponta da direção ou do middle management e do topo, de entenderem isso, absorverem, né? Alfabetização pode ser educar, pode ser que tem diversos termos, mas o fato é que as pessoas só vão entender por que está sentado 2 horas ou então 1 hora numa sala, no momento que ela pô, entendi o que esse risco, se for materializado, vai levar. Como isso né? pode me ajudar? Ou pode me ajudar. Então, eu acho que talvez eu colocaria por aí o nosso... E você acha que você falou de risco, agora eu já peguei o papel de mediador aqui do negócio. Você acha que você falou esse negócio de risco, da análise do risco? A gente teve, já que vocês colocaram data no podcast, que o pessoal falou para não fazer, mas a gente colocou dia 10. Desculpa, foi culpa minha. Eu sei. Mas era relevante. Era relevante. Não tem problema. A gente vai seguir. A gente teve aqui nas últimas 2, 3 semanas operações que a gente não tinha há anos. Yeah. Falando sobre assuntos, desde assuntos tributários, assuntos de lavagem de dinheiro e por aí afora. E aí, Shin, a hora que você sentou aí, está falando pro pessoal para eles entenderem o risco mudou? Eu acho que o risco não mudou no seguinte sentido. Eu acho que a gente precisa sempre estar de olho nos incentivos e pressão que existe no dia a dia. Vou falar da Operação Ícaro. Operação Ícaro, acho que todos sabem que é fraude envolvendo cessão de crédito, dados de ICMS, que praticamente você tem alguém dentro da fazenda validando seus créditos para que aquilo possa se tornar negociável, né? Então, você tem 100 de crédito validado, você pode negociar com deságio. Aí, quando você vai perceber o porquê que alguém faria, certamente, porque você pode ter melhora de números. Né? A primeira coisa é você poder aumentar o seu resultado, porque aquilo afeta diretamente. Então, tem uma pressão muito grande pelo resultado. Né? Então, o incentivo pode ser variado. O incentivo seja porque você é o CEO da empresa, você é CFO da empresa, precisa melhorar o resultado daquele, parece uma grande ideia, né? Então, ainda que esteja o risco aparente, muitas vezes não dão tanto valor à questão de risco, ou então não dão tanto ouvido, né? Se o compliance officer chegasse e falasse assim, olha, qualquer um que olhasse, a empresa que é principal consultora tem lá um ex-sócio que hoje é auditor. É um agente fiscal, será que aquilo ninguém flegou ali? Ou tal? Mas, por outro lado, acho que a vantagem, o benefício do negócio era tão bom, talvez não valesse a pena discutir tanto. Então, você vê que nas organizações, e depois que a gente sai de uma... Especialmente durante crises, né, gente? Durante crise, a pressão pelo resultado é muito grande. Né? Então, a gente precisa... E especialmente números. Vamos lá.
Quem daqui gosta de número? Até por isso que a gente estudou advogado, vai. Nossa, Né? ou é bom? Gosta, não é? Que não, então, eu acho que as fraudes contábeis também começarão a ficar mais evidentes, vai. Sim. Foi justamente quando a gente consegue ver que tá tudo ruim, só aquela empresa está indo bem, né? Ou então, sempre tem alguém que está oferecendo vantagem. Então, eu acho que um pouco disso que eu percebo que nesse momento de crise existe sim uma pressão muito grande pelas metas, pelo resultado. Isso, bem ou mal, passa a ser também um vetor Sim. para que as irregularidades ou decisões erradas equivocadas aconteçam. Mas, ó, você começou a sua fala falando. Eu não acho que o risco mudou. Então, no caso da Operação Ícaro, o esquema é diferente. Ninguém tinha falado recentemente no esquema de venda de crédito de ICMS. Que sempre teve isso. Agora, do diligência de integridade do terceiro, sempre teve. Estaria no programa. Sim. Como? Sem nenhuma discussão. Se você tivesse um programa de compliance. E você pegaria o red flag de, nossa, ela é mãe de um auditor que vai fazer análise. Era tão simples, né? Então, assim, o risco estava lá. E a medida para mitigar esse risco poderia estar implementada. Não é que alguém trouxe uma medida nova para endereçar os riscos de cessão de crédito de ICMS, né? Então, mas isso eu acho que é um ponto interessante. Se trouxessem para a gente, olha, foi feito um background check que o ex-sócio da empresa, nem sei, não tem um detalhe, mas suponha que ex-sócio seja de fato um agente fiscal. O nosso caso. Um case. De repente a gente começou a virar um case agora. Vai, Gilva Tralosa. Teria um red flag. Red flag é o dono da consultoria, ex-dono da consultoria, foi um agente fiscal. Até aí, o compliance diria, nossa, não tem outro consultor que pode prestar esse mesmo serviço? Aí o que o business diria? Mas ele tem excelentes, não é isso? Esse é bom. Referências, né? Tem várias empresas que já trabalham com essa consultoria. Acho que a consultoria não pode ser penalizada pelo fato de ter um ex-agente público ou atual agente público, certamente não. Aí você vai checar o quê? O preço. E o que vai entregar. Né? O que vai entregar. Então, eu acho que essa questão do background check, mas a forma como a gente olha, também está inserido dentro do momento da organização. Eu vou provocar você, Renata, com outra coisa, então, que você falou que me chamou a atenção e que acho que o risco não muda, mas acho que é um negócio que... Cara, você tem um monte de gente, por exemplo. O setor de energia é um setor que está super forte. Esses riscos, né, Gil? Porque a gente também falou nesse mesmo podcast como o atual conjuntura atual muda os riscos, de fato. Mas o que nós vivenciamos no dia a dia é o que a Carla estava falando. O compliance podia ter feito o background check de terceiro, dava, né, para capturar, pelo menos, alguns indícios, né? Que é diferente da carbono, que o background check às vezes não pegaria. Quer dizer, eu também fico na dúvida, eu estava falando que eu ia começar. Ele ia gerar, sem falar de casos. Não vou falar de casos específicos, é isso aí. Mas eu queria provocar vocês com outra coisa, porque aí tem um outro lado da moeda. O que acontece? A gente tem, por exemplo, o preço de energia, a gente tem visto isso aqui no nosso dia a dia, o que mais acontece, o que mais vem, o que mais movimenta o mercado em aquisições, energia, infra e tal. E aí você tem um monte de gente em agência estadual e tudo mais. A pessoa só faz aquilo da vida. Ele é agente público, ele ou ela, e aí ela ou ele saem e vão para o mercado. E aí o que acontece? Eles vão falar o seguinte para vocês. Nossa, tá interessante. Ele ou ela saem juntos. Eu achei que já fosse um case não, do... é um caso, como chama? Do Coldplay, né? Não, é um caso de relacionamento. Já foi. Não foi esse. Vou segurar, então. Vou colocar só ela. Porque assédio a gente também pode falar. Mas, enfim, voltando aqui. Muitos casos. Mas aí fala o seguinte, ó, a pessoa só faz isso, ela saiu do governo e aí ela fala, bom, agora eu quero prestar consultoria sobre o que eu fazia da vida, que era só energia. E aí chegam para vocês duas e falam assim, gente, então, eu quero contratar esse ex-agente público. Tá fora da quarentena. E aí? O que eu vou fazer? A gente já teve casos assim, né? Já teve casos assim em que aí o sinal de alerta é um pouco condições de pagamento, condições de entrega, por exemplo. Todos os demais dizem que aquele trabalho demora pelo menos um ano.
Aí esse consultor fala que consegue em 30 dias, né? Tá complicado. As 3 outras propostas que eu tenho fala que não tem sucesso fee. E esse tem sucesso fee. Ou todos os demais cobram sucesso fee. Só que a parcela sucesso fee é uma parcela fixa, mas esse é variável. Então, eu acho que tem algumas questões que precisam ser olhadas, condições de contratação e tudo, que vai fazer com que você tenha mais elementos para, primeiro, validar que você foi diligente, e segundo, qual foi a justificativa para a decisão, né? Então, acho que são todos esses monitorar, elementos. né? Monitorar. E o monitoramento. Porque sem monitoramento também é complicado. Essa monitoração, eu acho que é monitoramento é onde acho que as organizações mais falham. Por quê? Você entrega monitoramento para quem? Para quem solicitou, né? Não, mas ainda mais monitoramento em serviço de consultor, de consultoria. Mas que é o então, mas mais quem difícil, monitora? que é o Você mais pede difícil. para aquele que te solicitou, entendeu? Logicamente, hoje acho que as organizações já perceberam que isso é arriscado, né? Porque você tem um conflito de interesse, bem ou mal, né? Você falou, eu aprovo a contratação, mas fique de olho, né, a evolução desse contrato. Então, eu acho que os programas mais avançados, você percebe, você consegue ver que esse monitoramento não fica só na mão. De repente, o próprio time de auditoria se envolve, né, se for de high risk. Não, mas até pelo Enfim, tangível, porque às vezes lógico. no serviço de consultoria você não necessariamente tem A gente está um com um caso relatório. assim, né? Um consultor que está 3 anos prestando um serviço, ele nunca entregou um relatório, porque o trabalho dele é ir lá e olhar, né? E não tem um Como que relatório. você faz? A gente até perguntou, será que ele existe, né? As pessoas, vocês veem ele indo? Não, ele vem todos estiver os numa sala, dias, Mas você né? sabe que eu acho Não, então que... tudo bem, as pessoas veem ele indo todos os dias, Mas assim, não tem... valorar o trabalho, o serviço, verdade. eu acho que talvez seja sempre um trabalho difícil para o time de compliance, né? Então, eu acho que aí também traz o valor quando você traz alguém de fora, né? Sim. Traz alguém independente para justamente dizer, isso aqui faz sentido, né? Então, a gente tem trabalhos aqui para poder validar se aquele serviço faz sentido, a gente mobiliza todo o nosso full service aqui para poder ver se naquele específico aquela indústria específica, tem ou não esse tipo de arranjo e se arranjo faz sentido ou não. Isso aprova a transação em si? Não, mas é um elemento adicional para a gente poder avaliar. Então, assim, você me colocou uma pergunta, a gente já está assim, aprofundando num assunto que é extremamente interessante. Eu acho que talvez você acabou de dar uma ideia que a gente pode trazer um case aqui para a gente ficar discutindo, porque isso é extremamente rico, né? Porque cada um vai ver que a gente consegue trazer um pouco do nosso background nessa história. Bom, vamos caminhar porque a gente já está quase 1 hora falando aqui de tantos assuntos, mas eu tenho um assunto que eu queria que cada um desse seus inputs. A gente já falou das tendências, o que a gente tem visto cada vez mais nas nossas mesas. O Gil já me provocou para saber para onde a gente tem que investir. Agora, eu poderia voltar para saber se tem alguma coisa a mais que as empresas deveriam estar investindo. E acho que essa é a minha primeira pergunta, para depois a gente caminhar para uma que a gente está também olhando com carinho, que é gestão de crise, né? Sim. Vai lá, Gil. Pô, já que você falou, se tivesse que colocar 5 cruzeiros, eu ficaria esperto na gestão de crise. Só porque ela provocou, você viu, ela falou, ela lançou. Gente, foi tão espontâneo. Foi muito espontâneo. Muito espontâneo. Mas eu acho que então vou fazer diferente. Vou sair da gestão de crise para a gente voltar para a gestão. Vou gerir essa crise. Gira. Acho que não conjunto. Então, gente, você vê que a gente tem, além de... Não, a gente pode editar, mas acho que fica mais espontâneo, a gente fica vai editar. Vai deixar. A gente mistura full service, inclusive, com letras, pessoal. Tem pessoal aqui. Tipo, pelo menos o verbo vir eu vou usar direito. Vamos voltar. Enfim. Então, acho que gestão de crise a gente vai falar depois. Sim. Agora, um ponto que, se eu tivesse que... Eu falasse assim, putz, eu tô tocando a casinha aqui, o budget é meu. Cara, eu investiria muito na análise dos riscos, como a gente falou. Eu acho que os riscos, eles não mudaram, mas eles estão contra a roupagem. Sempre que você começa a ter enforcement, eu olharia diferente.
E eu pensaria muito nessa questão que você falou do treinamento, nesse aculturamento sobre os riscos. Então, um negócio, não, um depois do outro aqui. Aculturamento dos riscos. E uma questão que tem tomado minha Posso cabeça. só falar Vai. nesse ponto, dessa questão do aculturamento? Eu acho que é primeiro o assunto que é esquecido, né? Porque ninguém tem tempo, né? As pessoas, o compliance officer, ele não consegue fixar uma data Não, a rotina é para complicada. fazer. A rotina é muito complicada. Então, a gente não está também imaginando grandes eventos. Eu acho que é do papel daquele que está à frente de fazer pequenas conversas, então. Né? Sei lá, 15 minutos de café, explica onde está, o que está acontecendo, as principais questões. E eu acho que é um pouco desse trabalho de engajamento que precisa ser dedicado. E sabe o que fica na minha cabeça em cima disso? Uma questão que a gente tem conversado entre nós quatro aqui é a questão de comunicação corporativa. Isso é uma coisa que vem me atormentando e é a questão do... A gente tem celular, você tem WhatsApp, a gente está no meio dos julgamentos mais importantes da República e a discussão que você tem lá é uma Datou. tema já estava datado. A gente tem uma discussão grande falando sobre recuperação de WhatsApp, recuperação de áudio e tudo mais, e a gente vê isso exposto todo dia. Você tem a questão de uso de e-mail corporativo e tudo mais. Então eu acho que eu investiria em fazer com que o pessoal entendesse De comunicação corporativa, boa, Gil. Importantíssimo. como que você, dentro da companhia... Shin, aposto com você, se a gente sair daqui agora, a gente vai ter, no mínimo, do tempo que a gente ficou aqui, 100 e-mails na caixa de cada um. Desses 100 e-mails, eu aposto com você que 2/3 a gente não precisa estar copiado. E aí você tem uma discussão interna na companhia, tá bom, a gente copia em tudo aqui o nosso CEO. Ele não vai ter uma defesa depois de falar eu não li. Seria qual? O e-mail... E que chega do 3/3 desses e-mails poderiam estar melhor escritos. Poderia estar De melhor maneira escritos, mais objetiva. né? Eu não vou nem discutir aqui, já que Carla, nossa formada em letras... Sem externar o que está pensando, né? Que ou às não vezes externando o que exatamente. realmente está Ou pensando. Ou às vezes externando sendo o muito que está explícito, pensando, né? né? Eu não vou nem discutir o uso das aspas corporativas, Mas eu gostei que você trouxe isso, porque 2 aspectos fortes de comunicação corporativa é quem você copia precisa estar copiado, ou você vai copiar por tabela, e o que você coloca no e-mail, que tipo de contexto você está dando para o que está ali. Sabe uma coisa que pegou nos últimos 2 casos que a gente estava olhando? Você dá informação incompleta. Então, você está no cargo de Isso diretoria... e-mail, né? E-mail WhatsApp. E-mail. Cargo de diretoria e gestão. Aí eu estou te mandando e-mail porque eu quero fazer alguma coisa. Que é na tua área de atuação. Ao invés de falar para você, putz, cara, eu vou fazer A e B, eu falo só que eu vou fazer A. Você dá o ok, e eu passo para a companhia inteira falando, a Carla deu ok no que eu quero fazer. Pum. Na cadeia de responsabilidade, você aprovou, você não sabe o que você aprovou. Você não fez as perguntas. O pessoal vai te falar, é urgente, porque isso daqui depende 25% do resultado e a gente está enforcado. Tudo que é urgente, ou alguém sentou em cima do negócio, ou, de alguma maneira... E é urgente, ou você confia. Você Que é uma confia no pessoa seu que trabalha... Exatamente. Se você não confia no seu time, Exatamente. você não pode fazer tudo. E aí você pega com essa informação incompleta e toma uma decisão. Essa decisão depois pode dar N problemas. Em fraude contábil, você pode ter um reconhecimento de receita inadequado. Você pode ter um channel stuffing, que você manda produto para o outro lado que você não precisava ter mandado. Cancelamento de nota após esse fiscal. Gente, uma enormidade. E aí tudo baseado num e-mail que não era sobre aquilo, mas que você coloca na responsabilidade Ou de que alguém. não te deu todo o contexto. Não te deu todo o realmente. contexto. E você decidiu. Por quê? Porque você confia no time e está acostumado a decidir. E porque o seu trabalho vai tomar decisão. Seu trabalho é tomar decisão. Depende da cadeira que você está, o teu trabalho é tomar decisão. E aí, se daqui a pouco a Shin vai lá, faz investigação, pega aquele e-mail com você, e aí, cara, isso daqui, a tua defesa de eu não li, eu recebo um monte de e-mail por dia, não vale. Mas enfim. And at falei the demais. same time, não vale. Porém, do ponto de vista corporativo, Acontece. quanto mais senior você vai ficando, mais você vê que acontece. Por quê? Porque as pessoas copiam e-mails que Não tem necessidade. não tem Então, necessidade. essa cadeia de comunicação em si, e às vezes para decisão importante, você toma base no WhatsApp áudio, que ninguém registrou em lugar nenhum, não está no servidor, e aí é o que você falou do consultor, Rê. Tá o cara lá prestando serviço há um baita tempo, ninguém sabe quem pediu, ninguém sabe quem Não fez, tem, né? alguém está pagando. Então, enfim, eu acho que isso é um conceito que a gente precisa lapidar um pouco mais aí, mas eu vou parar de falar, porque senão são Não, e mais só um 40 ponto, na questão do aculturamento que você estava falando. A gente fez recentemente uma análise de risco para uma empresa, entrevistamos muitas pessoas. Quando a gente faz análise de risco, a gente conversa com as pessoas do negócio,
E eu ouvi, assim, de umas 2, 3 pessoas, né, quando a gente pergunta: "Qual é o risco do seu negócio?", né, quando você deita a cabeça no travesseiro, o que que te tira o sono? E ele, assim, a contribuição é muito valiosa daquilo. Então eu ouvi de 2, 3 pessoas dizendo assim: "Inclusive, põe aí no seu relatório esse risco, porque vai me ajudar", né, assim, vai dar Sim. força para essa interessante. questão, né. Então você vê nas áreas de negócio entendendo o seu risco e falando: "Põe aí no relatório, porque isso é importante e precisa de mais controle, mais peso dentro da organização". Então as pessoas Mas eu queria explorar isso um pouco mais até, porque hoje análise de risco, logicamente, se você pegar qualquer guia de programa de compliance no mundo todo, vai dizer que programa de compliance inicia a partir da análise de risco. A análise de risco bem feito, logicamente, não precisa ser independente, pode ser algo interno. Mas o que a gente tem visto cada vez mais é que a análise de risco, quando é feito internamente, e tudo bem você fazer, mas de tempos em tempos tem que fazer de uma forma independente. Porque as pessoas vão se sentir muito mais abertas a falar do risco que acontece ali no dia a dia, né, do que falar com um time interno, porque todos morrem de retaliação, eles têm medo de retaliação, Sim. medo de amanhã perderem seus empregos, então, eu acho que aí é uma dica valiosa aqui para as empresas avaliarem mesmo no seu budget, de tempos em tempos, terem ali uma visão de fora entrando para fazer essa análise de risco. Eu acho que ficaria muito mais real, né. É, e a gente, né, como independente, a gente vê empresas diferentes, riscos diferentes, tamanhos diferentes, negócios diferentes, então isso dá uma bagagem também quando a gente vai externamente fazer, né, Se falar sem análise. risco, não é risco, Exato. não. É. Muito legal. Bom, pessoal, a gente tem agora o último item de gestão de crise. Eu achei que o último vou. era o último, é o penúltimo. Gestão de crise, mas eu acho que a abordagem. Por que gestão de crise é tão importante? Bom, a gente tem um problema com o verbo, então antes, então eu vou evitá-lo nesse problema. Não vamos usar diferentes Não, vou verbos fazer aqui, outra coisa. senão- Eu acho que tem alguns pontos, Shin. Primeiro, porque é abrangente. A gente não fala de um tema B ou C. Segundo, porque crise todo mundo está sujeito. Você pode ter um elevador que disparou, você pode ter uma operação policial, você pode ter um incêndio na fábrica, cyber, né? Um monte de coisa que está fora do nosso controle. Então, É crise porque é é isso. algo inesperado, né? É algo Você inesperado. não está preparado. Mas aí eu acho que tem um ponto. Tem crise que a gente não está preparado e tem crise que aí a gente deveria estar preparado. Excelente, pô. Eu acho que essa vai ser a grande divisão para mim. A gente tem conversado, e aí foi engraçado que a gente foi sentar aqui os 4 para falar disso, e nós 4 recebemos pedido de proposta diferente para discutir o mesmo assunto. Discutir como reagir à crise. Putin, pode ser uma busca e apreensão, aconteceu agora. Aliás, esse é o negócio que era tema favorito, né, digamos, das empresas Sim. durante Lava Jato. Por ano. Nossa, o que fazer quando a autoridade bate na sua porta? Agora, olha que interessante. A gente está falando que busca e apreensão, no fim, quando a gente está falando de grandes empresas, isso daqui não acontece há uns bons 5, 6 anos, se a gente pensar de Brasil, e aí depois cada país vai colocar o seu. 5, 6 anos, você tem no Brasil uma estatística razoavelmente recente que fala que os CEOs eles ficam em torno de 3,4 anos dentro da empresa. Uhum. Vamos extrapolar, vamos falar que é diretoria. Ou seja, você tem aí quase 2 ciclos de diretoria executiva, se forem mais jovens ainda, mais ainda, que não pegaram o que a gente pegou de busca e apreensão lá atrás. Oh, yeah. Ou seja, esses treinamentos não foram feitos para eles. Você vai aparecer uma busca e apreensão, cara, vai suar mais que o normal, né? Porque já é um momento difícil. Mas, Tim, eu acho que a gente tem a grande questão para mim de gestão de crise é a seguinte: tem coisa que você não espera. Acho que ninguém esperava, nenhum de nós aí conversando entre a gente, uma pandemia do jeito que foi a pandemia que a gente teve lá atrás. Uhum. Agora, se isso acontecer de novo, a gente já vai ter um playbook diferente. Mas você tem os riscos que são evitáveis. E para isso tem que estar pronto. Cara, você tem que ter um belo manual de gestão de crise dentro de casa, olhando para um pouco de tudo que pode acontecer. Você tem que estar pronto para isso acontecer, saber para quem ligar, com quem falar e tudo mais. E eu acho que o mundo está estranho, né, gente? A gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem cyber que continua forte. A gente tem operações aparecendo que a gente não tinha há algum tempo.
A gente tem diversas outras ameaças acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente fica se perguntando, putz, será que eu estou pronto? Será que eu me preparei para dar uma ajuda quando isso acontecer? Eu acho que essa é a grande questão da gestão de crise. A gente pensa sempre em catastrófico, mas às vezes um negócio não tão catastrófico. O Rei, a gente estava discutindo um simulado de crise para uma empresa. Cara, pode ter alagado o seu data center, você pode ter perdido o acesso por conta que você perdeu a chave cyber de dentro de casa e não consegue mais fazer. Você pode ter tido um funcionário preso principal em algum lugar. Você pode ter um produto que tem que ir para um recall brutal. E você pode ter o que a gente discutiu, e até ontem a gente discutiu num evento, um assassinato reputacional. Né? Que pode ser o Coldplay, como você falou, pode ser qualquer outra coisa. Então a crise ela toca em tudo isso. E a questão é o quanto você está preparado mesmo. Não, e eu acho também que essa questão de crise eu acho que uma das recomendações que a gente faz para os clientes é toda organização pode estar sujeita a uma crise. Desde crises menores e crises de dimensões internacionais e tal, mas o que o compliance officer ou o diretor jurídico, aquele que estiver à frente dessa questão, o próprio CEO, eu acho que precisa ter uma lista de trusted advisor, né? Quem são os profissionais que já estão pré-selecionados para poderem atuar? Porque muitas vezes pode ter conflito, né? Pode ter conflito com aquele que já atua. Sim. Né? Então, você ter 3 ou 4 nomes ali que vocês podem estar indo atrás, pelo menos pode ficar tranquilo que pode respirar, que o assunto vai ser tratado de alguma forma, né? E a gente sempre diz, precisa ter calma, né, gente? Porque se você vai junto no modo crise, a empresa fecha no mesmo ato, né? Então, acho que isso é muito importante. E são seres humanos, né? Você nunca sabe como as pessoas vão reagir, né? Você pode ter excelentes profissionais que, de repente, no momento da crise, né? Nossa. Isso que é bom testar, que é o seguinte, se não você está no meio de uma crise, aí você fala, vou escolher o Giovanni de porta-voz. Nossa. Bota o cara na frente da câmera, ele gagueja. A gente já teve casos assim, né? Já. Que a pessoa começa a gaguejar. Que a gente teve que tirar fora a pessoa e falar, que era ao vivo, né? Mas eu acho que essa... E aí, Shin, um gancho para a gente falar depois de crise, mas eu acho que se a gente for pensar em grandes erros, além da não preparação, é não fazer a distinção entre gerir a crise e fazer a questão de continuidade de negócio. O negócio tem que continuar. A crise está aí, é um lance que não vai passar, você vai ter que lidar com ela, ou com ele, como você gosta, mas você vai acabar atingindo, de alguma maneira, você vai ter que continuar o negócio. Mas falei demais de novo e a gente já deu... Não, muito bom. Agora, antes da gente terminar, certamente não será... não será o término definitivo, porque eu acho que foi um bate-papo muito bacana. A gente pensa em retornar nessas conversas e sem pauta fixa, né, gente? Porque a gente vai falando um pouco também da nossa experiência e eu acho que isso que é a riqueza aqui, inclusive daqueles que estão nos ouvindo, porque vocês vão estar testemunhando essas pequenas confusões que surgem no podcast, né? Então, bom, últimas palavras para todos nós aqui. Vai, Carla, vamos lá. O cara vai falar para ativar o sininho, eu vou falar para mandarem cartas para o André Correia, os temas que a gente vai colocar aqui dentro. Últimas palavras não da vida, é só hoje. Só hoje. Pois é. Que difícil, a gente falou de tanta coisa bacana hoje. Deixa eu ir, então, quando você fez. Nossa, a Renata já está preparada. Acho que eu posso. Renata já fez anotações, ali ela estava pronta no ensaio final. Não, mas era um assunto que eu achei que em algum momento aqui fosse. Eu acho que a gente tem visto, né, essa tendência da CGU de trazer para os programas de compliance a pauta socioambiental, direitos humanos, né? Então a gente vê isso, Proética, né, essa edição que terminou a submissão no dia 31 de julho, então colocou requisitos muito específicos com relação à questão de socioambiental e direitos humanos, como a empresa tem ou não uma política de diversidade, né? Então você tem esse lado, a questão também dos programas de integridade nas obras de grande vulto, das licitações. O decreto também, ele é muito espelhado no decreto federal, que regula a LAC, mas ele também traz essa questão socioambiental para as empresas ali em obras de grande vulto, com obrigatoriedade de implementar programa. Então, acho que essa é uma pauta, assim, os programas de compliance, eles ganharam agora, né, na visão da CGU, um escopo maior do que
compliance officers estavam acostumados. Então, acho que também isso daí é um ponto que deve ficar no radar de todo mundo, né? Não, acho Você que tem áreas, às vezes, que são separadas. Você tem uma área de SG que não está, né, não conversa com compliance. Então, acho que agora essa interação, trazer tudo junto, é muito importante. Bom, se tem algo que esse grupo aqui vem fomentando, apoiando, é a importância do programa de compliance, né? Então, acho que quando a gente vê esses movimentos, é só dizer para as autoridades, para todos aqueles que estão pensando em como fomentar e empurrar cada vez mais, apoiando e tal, é dar os parabéns, que eu acho que é um ponto importante. Seu epitáfio. Sabe que a Rê falou de Proética e eu me lembrei de Pacto Brasil. Sempre que a gente fala em house, o que você pode fazer, eu acho que assim, que pode ser um indicador bacana, que é um primeiro passo e que não custa tanto ter investimento de tempo, mas não sei se relevante a esse ponto, é a adesão ao Pacto Brasil. Porque você ganha um selo, você consegue fazer o assessment prévio de minha empresa consegue cumprir os requisitos ou não, então você não vai entrar no escuro, não vai ficar na dúvida, o regulamento está lá. Não está olhando para eficiência, está olhando para a existência de políticas, de treinamentos. Então, acho que é um primeiro passo super bacana e que, de certa forma, apesar de não ter uma aprovação da CGO, porque é uma autoavaliação, ainda assim é um selo, é um reconhecimento. Né? Eu acho que é uma coisa bacana. E fazer nossa propaganda. Tosini Freire é, né, um signatário do Pacto do Brasil. Nós estamos lá, aderimos e fomos aprovados. Nossa compliance officer. A nossa propaganda. Bom, com isso. Não, fazer a minha também. Com isso, eu ia passar a palavra para o Gil. Não, eu acho que eu queria pegar um outro gancho. A gente estava discutindo, e aí Xin e eu falando isso. Eu acho que para a gente foi muito rico a gente sentar para discutir aqui o que a gente estava falando. A gente vem conversando, nos últimos dias a gente vem conversando muito e discutindo isso. E aí conversando com compliance officers, conversando com pessoas que se interessam por compliance e tudo mais, a gente tem visto uma carência de fórum de discussão, no fim das contas. Você poder sentar, trocar ideia, sem ter muito... sem muita agenda, sem muita pauta, como a gente estava falando. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar um pouco mais para frente. Eu acho que a gente pegou um boom, que você tinha... brotava um curso de compliance a cada 20 minutos, e você tinha um monte de gente discutindo o assunto, e você tinha muitas discussões que fizeram com que a gente chegasse onde a gente está hoje. Eu não sei vocês, mas eu senti que isso diminuiu muito, né? E discutir o negócio de uma maneira mais aprofundada, discutir problemas e tentar achar soluções sem agenda de venda, mas uma agenda de discutir a área, de fazer um crescimento interessante. E aí a gente foi fazer um assessment disso e a gente sentou e falou, putz, realmente não tem. A gente tem dificuldade de ver discussões. A gente vê muito o IBRAC muito presente nessas discussões. Eu ia falar isso. Tá vendo? A gente vê o IBRADEMP também promovendo discussões e tudo mais, mas acho que falta um pouco de discussões. Putz, precisa discutir alguns temas específicos, ir um pouco mais a fundo, trocar ideia, fazer realmente o que seria um think tank de verdade. Então vou deixar a provocação. Aí. Não, eu acho que da provocação, não, a gente vem falando também, eu estava falando com a Renata, da gente retomar o nosso fórum de Compliance Officer, que nós temos mais de 120 empresas. Aquelas empresas que não fizerem parte, é só entrar em contato com a gente, que é um fórum que tem para a gente estar discutindo temas atuais, né? Mas eu acho que, enquanto eu estava te ouvindo, a gente vai ter que voltar para o nosso time de tecnologia. Por que não fazer um podcast ao vivo, né? Live podcast. Né? Porque aí você tem interação com as pessoas que estão nos assistindo, a gente marca. O André já poderia ouvir perguntas, né? Que eu acho que vai ser perguntas e tal, né? Porque eu acho que vocês já perceberam que alguns temas que a gente discutiu, eu acho que perceberam que alguns temas que nós discutimos aqui, como tem diversas formas, né, de avaliar aquelas questões, né? Então, eu acho que vai ser extremamente rico. Com isso em mente, a gente vai voltar com isso. Eu quero agradecer demais o tempo aqui dos meus sócios, do time de tecnologia, por ter colocado isso em pé, né, depois da gente estar planejando há tanto tempo. Primeiro na casa.
é o primeiro na nossa casa nova aqui na Faria Lima. Então até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.